Fala pessoal, beleza? De Creuza. Tá aí pessoal, novo lançamento a partir de janeiro de 2023. A PWT oferece para vocês mais 2 amplificadores que vai resolver muitos problemas de quem trabalha com a linha da Cygnus. Deixa eu apresentar para vocês, né? Vamos lá. Esse aí, gente, é o PWT Classic 250, um amplificador totalmente recalculado. Tem alguns parâmetros inseridos aí nesse amplificador que melhoram substancialmente a qualidade do áudio em relação ao projeto anterior da Cygnus. Esse amplificador trabalha com Bootstrap, uma relação bastante amigável em relação à distribuição dos harmônicos, e tem uma alta potência. Então esse amplificador em carga de 4 ohms aí, vocês conseguem ter 250 watts RMS em carga de 4 e 180 em carga de 8. Isso aí, gente, é por canal, tá certo? A alimentação dele é indicada de mais ou menos 55 volts. Pode chegar a 60? Pode. Então ele se adapta bastante aí no PA 800 da Cygnus, o PA 1400 da Cygnus, a linha X também, e outros produtos da Cygnus que tem uma potência similar a esse, tá, gente? Já para os amplificadores maiores da Cygnus, nós vamos ter outras placas que nós vamos indicar para essa montagem em caso do PA 1800, 2800, PA 2.0, 3.0 e 5.0. A linha mais antiga da Cygnus. O que esse amplificador tem de diferente em relação aos amplificadores da Cygnus, ele trabalha somente com um par diferencial espelho de corrente e tem uma adaptação muito boa no seu VAS, que proporciona um amplificador mais dinâmico e com mais pureza de áudio. Então você vai observar que esse amplificador você vai até 220 kHz sem nenhum problema, com uma atenuação no sinal de menos 3 dB. Esse amplificador também ele é compacto, tem uma placa em dupla face, em fibra de vidro, e tem uma baixa distorção. A relação sinal ruído também é de menos 108 dB, mas vocês precisam fazer a melhoria da fonte de alimentação. A fonte de alimentação que eu recomendo para esse amplificador tem que ter pelo menos 20.000 microfarad por polo, ou seja, 40.000 microfarad, né, por polo. Isso aí para alimentar 2 placas dessa. O amplificador ele é prático de ser instalado. Então fiz uma placa justamente preparada para os produtos da Cygnus, né? Onde você tem uma distância entre os transistores que você pode fixar diretamente no dissipador sem precisar outras conexões. Então a placa ela vai se debruçar no dissipador, inclusive vai fixar através desses 2 parafusos, e você vai ter um amplificador bem compacto e com um som espetacular, tá, gente? Então esse aqui eu vou mostrar para vocês. Essa é a primeira versão, 250. Aqui é o nosso circuito impresso, né? Esse aí é a parte do top Cooper, que fica em cima, e aqui a parte de baixo. Vou remover para vocês observarem. Então é uma placa super simples. Ela tem poucas interligações para dupla face, justamente para evitar o plano de massa. Então nós vamos ainda fazer alguns ajustes do plano de massa, mas a placa já está pronta. Eu espero que vocês apreciem esse amplificador, gente. Ele tem um som
espetacular. Eu vou passar para vocês o áudio dele. Eu mandei fazer para testes 10 placas dessa versão. Assim que chegar eu vou montar uma versão dessa e vou fazer os testes aqui para mostrar para vocês, inclusive o teste com analisador de distorção harmônica, onde a gente vai medir corretamente aí as informações do manual. A outra versão, gente, é a versão 150. É a mesma placa. O que vai mudar são os componentes. Exemplo, aqui eu tenho o 2SC5198 e o 2SA 1941. Gente, esse amplificador chega a 150 watts RMS em 4 ohms e 80 em 8, ok? A alimentação dele é de mais ou menos 40 volts. Ele pode chegar a 50 volts? Pode. Só que tem um detalhe, os capacitores vão trabalhar no limite. Porque a diferença dessa versão para outra é a parte de calibração, claro. Alguns componentes vão ser modificado o valor ohmico, principalmente dos resistores. Os capacitores vão ter isolamentos de 63 volts. Os transistores não vão ser os tradicionais 2SC 5200, 2SA 1943, assim como é o amplificador Classic 250. Então a única diferença vai ser os drives, que vão ter correntes diferentes, e os transistores de saída, e a parte de cálculo de polarização dos transistores. Mas o projeto é o mesmo. Simplesmente essa placa foi feita para atender essa lacuna aí, que são os amplificadores da Cygnus. Muitas das pessoas estão fazendo as placas da Cygnus antiga, né? Mas são cópias que mantêm ainda um projeto antigo da Cygnus. São boas? São. Porém, com a mudança de tecnologia, os transistores se tornaram mais rápidos, mais eficientes. Então com isso a gente consegue ter um amplificador com melhor dissipação, melhor qualidade do áudio, isso que é importante. E você vai ter dois amplificadores bem versáteis, tá, gente? Então, se vocês quiserem comprar a placa do 250 e instalar no PA400 da Cygnus, funciona? Funciona, vai funcionar. Só que tem um detalhe: a fonte de alimentação você vai precisar dar um upgrade. Porém, é aquela coisa. O intuito da placa é para que vocês façam a manutenção dessas unidades, substituindo as placas antigas e colocando uma placa que se adapte bem. As duas têm o mesmo formato, as mesmas dimensões físicas, e com isso você consegue ter um amplificador mais elaborado. Vocês observam que essa aqui é a parte de baixo da placa, tá, gente? Existe uma outra camada que vai fazer o plano de terra, inclusive vai fazer a proteção, né? Porque você vai ter aqui embaixo da placa o anti-solda, né? Embaixo e em cima. E em cima, que é a parte vermelha, você vai ter um plano de massa bem distribuído, que evita, inclusive, o problema de vazamento aí de áudio, que o pessoal reclama muito nessa linha da Cygnus, que você abre um canal, se você não trabalhar ele isolado, né, fizer o cabeamento todo blindado a partir do terra estrela, que a gente chama, você vai ter um vazamento de um canal para outro. Então, gente, é uma placa já completa. Vocês observam aqui que ela tem os filtros, que é o indutor da rede Zobel, que chama de filtro de Bosch-Rho, e tem também esses dois componentes que fazem a célula, né, compõe a célula da rede Zobel. Então a rede Zobel é uma célula que compõe o filtro de Bosch-Rho. Esse capacitor, um filtro
RC, né? A placa também tem indicador de LED, polo negativo e polo positivo. Eu coloquei as conexões soldadas, tá, gente? Para evitar problema de soltar cabo. Então, todos os fios são soldados, porque vai ser placa para fazer manutenção e vai dar maior segurança para quem está fazendo a adaptação aí dessas placas. A placa é fácil, acompanha um gabarito no manual. Vai também como você fazer a calibração do BIAS. O offset desse amplificador sai já calibrado, ok? Tem também os portas fusíveis mais B e menos B, que vai evitar que você modifique a placa fonte, né, desses amplificadores. Então, gente, o PWT Classic 150 é um amplificador que é indicado, né, para os amplificadores PA400 da Cygnus e os equipamentos que são parecidos com ele, da Unique, né, e da Apotec. Então você tem aí duas placas que é para técnicos, né, para as pessoas fazerem esse tipo de adaptação em sua oficina e ganhar uma grana, tá, gente? Porque, só para você ter ideia, uma placa dessa aqui, como eu vou fazer uma tiragem grande, eu vou fazer logo de cara 200 placas do modelo Classic, que vai ser a mesma placa, né, do Classic 250 a 150, vai ser a mesma placa. E com isso você vai ter uma versatilidade e um preço bastante campeão, tá, gente? Então a placa vai ser vendida aos pares somente. Eu estou pensando em fazer a placa de fonte também para ser instalada no PA400, que tem a parte de proteção contra DC já na própria placa. Inclusive eu já fiz essa placa em um amplificador meu que eu tinha aqui da PA400. Eu vou mostrar para vocês como fazer a substituição da placa antiga e colocar essa aí. Tem uma placa que fica bem ajustada, gente. Vocês vão se impressionar com a facilidade de instalação dessa placa. Vocês vão ter uma forma de ganhar uma grana boa. Isso que é importante para os técnicos que trabalham. Então essa placa é indicada para técnico, tá, gente? Vai ser vendida em pares, né? Caso vocês queiram comprar em maior quantidade, o preço vai cair, com toda certeza. Então, comprando um lote a partir de 8 placas, né, 4 pares, o preço cai significativamente, tá certo, gente? Porque eu faço o planejamento de compra de componente baseado na tiragem de placas. Como eu estou fazendo 200 placas iniciais, e olhe que as placas vão ser feitas na China, excelente qualidade, dupla face, vou mostrar para vocês, ok? O custo dessa placa vai ter em torno mais ou menos de R$6, feita lá, comprando uma quantidade de 100 placas. Vou ter que pagar um imposto, então vou ter em torno mais ou menos de uns 55% em cima desses R$6. Então vai para R$9 praticamente o preço da placa. Mas os componentes, eu vou procurar trabalhar com a linha de componentes de fácil aquisição no mercado, caso vocês depois queiram fazer manutenção da própria placa. Quem comprar essas placas aí vai levar o circuito elétrico para fazer manutenção, caso venha dar problema. É uma placa, conforme eu já falei, que é para técnicos, gente que realmente trabalha na área e que queira ganhar aí uma grana sem estar precisando fazer aquela manutenção daquelas placas que já estão idosas, né, gastas. Então essa placa aí vai substituir essas placas antigas e com a qualidade superior. Placa todas em fibra, face dupla,
ok? E de alta performance, tá, gente? Então, não é um amplificador simples, mas é um amplificador com grande durabilidade. Então tá aí a placa, gente, mostrando para vocês o detalhe. O capacitor de entrada de poliéster, não é eletrolítico. Isso aqui normalmente com o tempo ele, no caso do eletrolítico, se você substituindo, ele vai perder as propriedades. O capacitor de poliéster é melhor nesse sentido, assim como a parte de ajuste de bias. Então esse ajuste de bias, ele tem uma nova forma de atuar, ou seja, normalmente o pessoal trabalha fazendo regulagem pelo lado negativo, esse aí tem uma regulagem pelo lado positivo, e tem um resistor aí para poder você, em caso de falha do potenciômetro, ele entrar em ação e não deixar queimar os transistores de saída, né? No caso, abrir aqui o nosso transistor de VBE. Utilizamos aqui uma fonte com CCS, então uma vez calibrado aí o bias, se tiver uma variação de energia, ele não sofre o descalibramento. O que eu peço sempre, caso foram fazer a manutenção, principalmente substituição dos transistores de saída, caso venham queimar, é justamente você substituir os 4 transistores de vez. Os drives também são drives que são bastante robustos. Eu vou estar utilizando transistores diferentes para as duas versões, tá, gente? E com isso a gente vai ter um amplificador top de linha para vocês. Então, gente, a partir de janeiro nós vamos ter aí mais 2 amplificadores para técnicos, tá, gente? Quem quiser montar, não tem nenhum problema. Vai toda a especificação no manual para que você possa ter um bom amplificador e possa ganhar dinheiro também nesse mercado. Então as atividades com sonorização já estão retornando a pleno vapor. Só para você ter ideia, aqui na Bahia vamos ser carnaval, então a gente tem que se preparar também para atender essa demanda aí, né? Então, gente, vocês que fazem manutenção de amplificadores, pode contar com 2 placas fantásticas aí que foram desenvolvidas sob medida para atender produtos da Signos, tá, gente? Que são amplificadores que praticamente dominaram aí o mercado durante muito tempo, na década de 80. É evidente que esses amplificadores podem ser adaptados em outros modelos também, ok, gente? Mas aí fica por conta e risco de cada um de vocês. A intenção é que vocês possam contar com 2 placas que vão trabalhar muito bem, vai lhe proporcionar ganhos financeiros, porque é uma placa que não vai ser uma placa cara, porque não vai ter uma afinação de um amplificador high-end que a gente faz aqui. Então toda afinação do amplificador requer tempo, e tempo é dinheiro. Então é um amplificador justamente para a gente montar, testar, fazer a calibração dela básica e botar no mercado. Uma placa justamente é para todos ganharem dinheiro. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Quem quer montar o seu primeiro amplificador high-end, nós estamos com uma promoção fantástica aí no mês de novembro e dezembro. O seu primeiro high-end, o Classic 20. Sonoridade espetacular, gente. Um amplificador que vai lhe trazer muita, mas muita gratificação em relação ao áudio, em relação ao que ele vai lhe proporcionar em audições aí. Então você que quer montar o seu amplificador high-end, não perca seu tempo não. Primeiro high-end, para quem não conhece, para quem deseja ter um amplificador diferenciado, Classic 20 V2, original, tá, gente? Evitem cópia para não ter surpresas desagradáveis. Compre diretamente da nossa loja, produto desenvolvido aqui pela PWT. E quem vos fala é o autor do projeto. Então, nada mais justo do que vocês conhecerem o Classic 20 V2. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, muito obrigado por assistir nossos vídeos. E até a próxima com mais projetos aí a partir do ano que vem. Beleza, pessoal? Um abraço!